Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A chuva caía grossa quando abri a porta naquela manhã de agosto. Por um segundo, achei que fosse entulho jogado na estrada. Um saco velho, um pedaço de lona rasgada, algo que o vento tinha arrastado. Depois vi o movimento. Era um menino. Estava encolhido no chão vermelho, a lama subindo pelos pés descalços, segurando uma tampa velha de bacia sobre a cabeça. A tampa era grande demais para ele, torta, pesada, mas mesmo assim não cobria tudo. A chuva escorria pelos lados, molhava o rosto magro, o pescoço fino, entrava pela gola da camisa larga, que claramente não era do tamanho dele. Parecia roupa emprestada de alguém maior. Alguém que não ligava se servia ou não. Devia ter uns 7 anos. Talvez menos. Era difícil dizer. Magro demais para a idade. Pequeno demais para estar sozinho. Olhos grandes demais para um corpo que parecia cansado de existir. Faz 4 anos que acordo às 5 da manhã e estico o braço para o lado vazio da cama. Valdeci se foi num acidente na colheita, esmagado pelo trator que ele mesmo dirigia havia 15 anos. Levou com ele tudo o que eu era antes. O riso fácil, a conversa na mesa, o barulho de porta batendo quando ele chegava do roçado. Ficou só o silêncio. Fiquei aqui no interior de Goiás, no fim de uma estrada de terra que ninguém lembra o nome. A casa é simples. 3 cômodos, paredes de tijolo sem reboco, telhado de telha francesa que goteja quando chove forte. O quintal tem um pé de manga, galinhas soltas, uma horta que insiste em viver apesar da seca. A estrada passa na frente, mas quase ninguém passa por ela. Às vezes, um caminhão. Às vezes, nada por dias. O silêncio aqui não é paz, é ausência. É o peso de uma vida que parou e não sabe como recomeçar. Naquela manhã, o céu estava cinza baixo, pesado, doente. O vento era frio, coisa rara por essas bandas. Agosto costuma ser seco, quente, a terra rachando de sede. Mas naquele dia, chovia como se o céu estivesse vingando algo. Quando vi o menino ali fora, senti o mesmo frio por dentro. "Oh, meu filho!" falei baixo, descendo os 3 degraus da varanda. A chuva molhou meu ombro na hora. Ele levantou o rosto devagar, como quem tem medo de olhar. Não chorava. Criança que não chora já chorou demais antes. Já desistiu de esperar que alguém venha enxugar. "Cadê sua mãe?" perguntei, a voz saindo mais dura que eu queria. Ele apontou com a cabeça para a estrada. A mão segurava a tampa com força, os dedos brancos de tão apertados, como se fosse a única coisa que ainda era dele no mundo. "Você tá sozinho?" assentiu. A estrada estava vazia, nenhum carro, nenhuma casa à vista, só chuva, barro e o som da água batendo no chão. Olhei para os lados, esperando ver alguém. Uma mulher preocupada, um homem voltando. Nada. "Vem para dentro", falei. Não pensei, não pesei, só falei. Ele hesitou. Olhou para a estrada outra vez, como se ainda esperasse alguém aparecer, como se alguém fosse voltar. Ninguém volta. Dentro de casa, o menino pingava água no chão de cimento queimado. Peguei uma toalha velha, passei no cabelo molhado dele, nas costas finas, nos braços que tremiam de frio. Ele deixou quieto, sem reagir. Acostumado a ser tocado sem ternura. Botei café no fogo, esquentei leite, cortei pão que tinha sobrado do dia anterior. Coloquei tudo na mesa e sentei na frente dele. "Come", falei. Ele olhou para o prato, depois para mim, depois para o prato de novo. Pegou o pão devagar, como quem tem medo que alguém tire. Comeu devagar, mastigando cada pedaço muitas vezes, fazendo durar. Criança que come assim já passou fome. Tomou o café com leite em goles pequenos, segurando a caneca com as 2 mãos. Ainda tremia. Não era só do frio. "Como você chama?" perguntei. Ele demorou. Olhou para a tampa da bacia que tinha largado no chão ao lado da cadeira, como se a resposta estivesse ali. "Lucas", disse baixinho.
Lucas, como? Qual o nome do seu pai? Silêncio. E sua mãe? Minha mãe morreu, respondeu, a voz ainda mais baixa. Faz tempo. Quem te trouxe até aqui? Meu pai. E onde ele está? Lucas encolheu os ombros. Não olhou para mim. O que aconteceu? Insisti, tentando não soar brava, mas sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Ele demorou. Começou a falar em pedaços, como quem conta algo que ensaiou muitas vezes na cabeça, mas nunca disse em voz alta. Disse que o pai ia levá-lo para um lugar melhor, uma cidade maior, uma casa nova. Disse que a mulher do pai não gostava dele, que ele dava trabalho, que chorava à noite, que às vezes fazia xixi na cama, que ocupava espaço, que comia demais, que a mulher queria ter filho dela, não filho dos outros. Disse que o carro parou ali na frente da minha casa porque esquentou, que o motor estava fazendo barulho. Mandaram ele descer para aliviar o peso. Deram a tampa para se proteger da chuva. Disseram para esperar um pouquinho. Só um pouquinho. Iam empurrar o carro até pegar de novo. Quanto tempo você ficou lá fora? Perguntei, sentindo o estômago revirar. Escureceu, respondeu. E depois clareou. E depois começou a chover. Senti a raiva subir pela garganta feito bile. Mais de 12 horas. Uma criança de 7 anos sozinha na beira de uma estrada deserta, segurando uma tampa de bacia, esperando alguém que nunca ia voltar. Eles falaram alguma coisa antes de ir? Lucas olhou para as próprias mãos. Meu pai disse que eu era um menino bom, que eu ia ficar bem, que alguém ia me achar. A voz dele quebrou no final, mas não chorou. Só ficou olhando as mãos. Depois veio a parte que ele falou sem olhar para mim. Não é a primeira vez que eu espero. Em verdade caiu em cima de mim devagar, pesada como pedra. Não foi descuido, não foi acidente, não foi desespero. Foi abandono, planejado, frio, covarde. O banco já mandou 3 avisos dizendo que vai tomar minha casa por causa das dívidas que o Valdeci deixou. Eu mal dou conta de mim, as galinhas, a horta magra, os bicos que consigo na cidade quando tem, a casa que goteja, a geladeira que só tem o básico. Acordo sem saber se vou ter força para mais um dia. Mesmo assim, minha mão já estava abrindo a porta quando vi aquele menino. Olhei para ele agora, enrolado numa coberta velha de lã que já foi azul e agora é cinza. A tampa ainda ali no chão, ao lado da cadeira, como um escudo inútil contra o mundo. Os olhos fundos, o corpo pequeno curvado para dentro. Aqui ninguém fica jogado na chuva. Falei, firme, mais para mim do que para ele. Enquanto eu tiver um teto, você também tem. Entendeu? Ele não sorriu, não agradeceu, só assentiu. Devagar, como se estivesse se desfazendo de um peso, largou a tampa no chão e, pela primeira vez desde que o vi, respirou fundo. Naquele instante, entendi uma coisa que ninguém me ensinou. Tem gente nesse mundo que abandona filho, e tem gente que abre a porta mesmo sem ter nada para oferecer além de humanidade. Na madrugada do segundo dia, acordei com um gemido baixo vindo da sala. Lucas estava deitado no sofá, onde eu tinha improvisado uma cama com lençóis velhos e um travesseiro fino. Tremendo debaixo da coberta como se estivesse com frio, mas o rosto estava molhado de suor, os lábios rachados, a respiração rápida, curta, difícil. Coloquei a mão na testa dele e tirei na hora. Estava queimando. Meu Deus! Sussurrei. Febre alta. Muito alta, o tipo de febre que assusta, o tipo que faz a gente pensar em hospital. Mas o hospital ficava longe, muito longe. A chuva continuava lá fora, agora mais forte que antes. O barulho na telha era ensurdecedor. A estrada devia estar completamente intransitável, cheia de buracos, atoleiros, pedras soltas. Meu carro velho, uma Brasília branca que range toda, não andava na lama. E mesmo que andasse, eu não tinha dinheiro para gasolina até a cidade. O posto de saúde ficava a 20 quilômetros. Podia ser na lua. O telefone fixo chiava.
Peguei o fone, tentei ligar, linha morta, só aquele chiado agudo que dói no ouvido. Tentei o celular. Uma barrinha de sinal aparecia e sumia, não completava a chamada. Estava sozinha, completamente sozinha, com um menino ardendo em febre, sem remédio, sem ajuda, sem ninguém. O medo veio como uma onda fria. E se ele piorasse? E se fosse algo grave? Meningite, pneumonia. E se ele morresse aqui nos meus braços e eu não conseguisse fazer nada? E se me culpassem? E se dissessem que eu não devia ter ficado com ele? Que não era minha responsabilidade? Que eu não tinha capacidade? Respirei fundo. Afastei o medo como podia. Não era a hora de fraquejar. Peguei panos limpos, molhei na água fria, coloquei na testa dele, na nuca, nos pulsos. Lucas gemeu baixinho, virou a cabeça. Delirava. Chamava alguém. Mãe, dizia. Depois, pai. Depois nomes que eu não conhecia, pessoas que não estavam ali. Pessoas que talvez nunca tivessem estado. Fiz chá de folha de goiaba. Minha mãe sempre fazia quando a gente tinha febre. Dizia que baixava o calor do corpo. Não sei se era verdade ou reza, mas era o que eu tinha. Levantei a cabeça dele devagar, botei a caneca nos lábios. Ele tomou alguns goles, tossiu, cuspiu um pouco, mas tomou. Rezei as orações que minha mãe me ensinou. Pai Nosso, Ave Maria. Rezas de benzedeira que aprendi quando criança e nunca esqueci. Pedi a Deus, aos santos, a quem quisesse ouvir, não deixe esse menino morrer. Não agora, não assim. Lucas chorava dormindo. Lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos fechados, molhando o travesseiro. Segurei a mão pequena dele, quente demais, e fiquei ali. A noite foi longa, interminável. O vento sacudia as janelas. A casa gemia nos cantos, nas vigas, como se também estivesse com medo. A chuva batia sem parar. Parecia que o mundo inteiro estava desabando e só restávamos nós dois. Troquei os panos molhados a cada 15 minutos. Dei mais chá, cantei baixinho cantigas que nem sabia mais que lembrava. Falei com ele mesmo sabendo que não me ouvia. Disse que ia ficar bem, que ele não estava sozinho, que eu não ia deixar nada de ruim acontecer. Menti. Menti porque era a única coisa que eu podia fazer. Senti o peso de uma escolha que não sabia se podia sustentar. Senti o medo de ter aberto a porta para uma dor grande demais, de ter assumido uma responsabilidade que não tinha ombro para carregar. Pensei em Valdeci, pensei nos filhos que a gente nunca teve. Ele queria, eu também, mas não veio. Tentamos. Médicos disseram que era complicado. Caro demais para continuar tentando. Desistimos, dissemos que estava tudo bem, que a gente tinha um ao outro. Mas ficou um vazio, e depois ele morreu, e o vazio ficou maior. Olhei para o menino ali, tremendo, suando, chamando por gente que não vinha. Pensei em todas as vezes que me senti inútil, vazia, como se minha vida tivesse acabado junto com a do Valdeci, como se eu não tivesse mais propósito. Mas naquele momento, com aquela mão quente segurando a minha, com aquele peito subindo e descendo rápido demais, entendi. Eu ainda estava viva. Meu coração ainda batia. Minhas mãos ainda funcionavam. Minha casa ainda tinha teto. E enquanto tudo isso fosse verdade, eu podia escolher. Podia escolher não deixar ninguém morrer de abandono. Podia escolher ficar. Podia escolher importar-me. Quando o sol nasceu, a chuva tinha diminuído. Virou garoa fina. O céu clareou devagar, cinza virando branco sujo, e a febre tinha baixado. Lucas abriu os olhos. Olhou para mim sem entender onde estava. Depois lembrou. Vi nos olhos dele o momento exato em que a memória voltou. O medo voltou junto. Você não foi embora, disse, a voz rouca, fraca. Não, respondi, a voz também rouca de cansaço, de medo, de alívio. Eu fico. Ele apertou minha mão. Fraco, mas apertou. E eu soube que tinha tomado a decisão certa, mesmo sem saber como ia fazer. Mesmo sem saber o que vinha depois. No terceiro dia, a chuva parou.
O céu abriu num azul dolorido de tão bonito, sem nuvem, sem mancha. O sol voltou a queimar, implacável, como se quisesse recuperar o tempo perdido. O calor subia do chão em ondas que distorciam a vista. Mas a estrada era outra história. Saí na varanda e olhei. Parecia um rio de lama vermelha, cheia de buracos fundos, pedras soltas, troncos arrastados pela enxurrada. Um trecho inteiro tinha desmoronado, levado pela força da água. Não passava nem moto, quanto mais carro. Ninguém ia passar ali tão cedo. Lucas estava melhor. A febre tinha ido embora de vez. Comeu pão com manteiga no café da manhã. Tomou suco de goiaba que fiz com as últimas frutas do pé. Até sorriu quando uma das galinhas entrou na cozinha e eu tive que correr atrás dela com a vassoura. Mas eu sabia que precisava avisar alguém. Autoridades, conselho tutelar, polícia. Alguém que pudesse ajudar a encontrar quem tinha abandonado aquele menino. Alguém que soubesse o que fazer. Tentei o telefone de novo. Dessa vez pegou. Chiava, mas pegou. Liguei para a prefeitura da cidade. Me passaram para o conselho tutelar. Esperei. Chamou. Chamou. Finalmente uma voz cansada atendeu. Alô? Alô, bom dia. Eu preciso reportar uma situação. Tem uma criança aqui comigo. Um menino. Foi abandonado na frente da minha casa. Expliquei tudo. A chuva. A tampa. A febre. A história que Lucas tinha contado. A moça do outro lado suspirou. Fundo. O tipo de suspiro de quem já ouviu coisas demais. A senhora mora onde? Dei o endereço. Expliquei que ficava no fim da estrada de terra, depois da Ponte Velha, antes do córrego. Sei onde é, disse ela. Mas a gente não consegue sair agora. A enchente bloqueou as pontes. Estrada principal está interditada. Tem 2 famílias ilhadas do outro lado da cidade. A gente está tentando chegar nelas primeiro. E o menino? Perguntei, sentindo a ansiedade apertar o peito. A senhora pode ficar com ele até a gente conseguir ir aí? Uns dias. Talvez uma semana. Uma semana. Olhei para Lucas. Ele estava sentado no chão da varanda, desenhando na terra seca com um graveto. Fazia riscos, círculos, formas que só ele entendia. Pela primeira vez desde que chegou, vi algo parecido com calma no rosto dele. Não era felicidade. Era a ausência de medo. Já era alguma coisa. Posso, respondi. A gente vai precisar dos dados da senhora. Nome completo, CPF, se tem antecedentes. Dei tudo. Respondi todas as perguntas. No final, a moça disse que iam tentar ir na semana seguinte, mas não garantia nada. Dependia da estrada. Dependia de muita coisa. Cuida bem dele, disse antes de desligar. Vou cuidar, prometi. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, olhando a linha morta na minha mão, sentindo o peso daquela palavra. Posso. Como se bastasse querer. Como se não faltasse arroz no saco. Como se a conta de luz não estivesse atrasada. Como se o banco não estivesse esperando para tomar a casa. Como se eu soubesse o que fazer com uma criança. Mas Lucas não era uma obrigação. Percebi isso olhando para ele ali, desenhando no chão, os ombros relaxados pela primeira vez. Ele era um lembrete de que a vida ainda insiste, de que a gente ainda pode escolher ser humano, de que não é preciso ter muito para fazer diferença. Naquela tarde, ele me ajudou a colher tomates da horta. Trabalhava em silêncio, pegava cada um com cuidado para não amassar, colocava no balde devagar. Tinha jeito, cuidado, como se respeitasse as coisas. Quando enchemos o balde, ele parou, olhou para os tomates maduros, vermelhos, cheirosos. Posso comer um? Perguntou baixinho. A pergunta me partiu. Posso. Como se precisasse de autorização para matar a fome. Como se comida fosse privilégio, não direito. Pode comer quantos quiser. Falei forçando a voz a sair firme. Aqui não precisa pedir. Entendeu? Tem comida, você come. Tem sede, você bebe. Não precisa pedir licença. Ele pegou um tomate. Olhou para mim. Olhou para o tomate. Mordeu. O suco escorreu pelo queixo.
Ele mastigou devagar, fechou os olhos, sorriu, um sorriso pequeno, torto, meio envergonhado, mas verdadeiro. Tá doce, disse. Colhi ontem. Sol deixa eles assim. Ele comeu outro e outro. Ficou com a boca e as mãos sujas de polpa e semente. Eu deixei. Só olhei. Ali, debaixo do sol quente de Goiás, com a terra vermelha grudada nos pés descalços e o gosto de tomate fresco na boca, com as galinhas ciscando em volta e o céu imenso sem fim, entendi que cuidar de alguém não é sobre ter tudo. É sobre dividir o pouco que resta. É sobre olhar para alguém e dizer: enquanto eu tiver, você tem. É sobre fazer caber. Naquela noite, cozinhei arroz com os tomates que sobraram. Fiz ovo frito. Não era grande coisa, mas era quente. Era feito com cuidado, era dividido. Comemos na mesa pequena da cozinha. Lucas comeu tudo. Limpou o prato com o pão. Amanhã a gente faz bolo, falei. Tem uns ovos sobrando. Você gosta de bolo? Ele olhou para mim surpreso. Nunca comi bolo feito em casa. Então amanhã você come. Ele sorriu de novo, ainda torto, ainda pequeno, mas cada vez mais fácil, e eu percebi que também estava sorrindo. 2 semanas depois, a assistente social chegou numa caminhonete branca barulhenta, levantando poeira vermelha na estrada que finalmente tinha secado. Lucas estava no quintal, agachado perto do galinheiro, tentando fazer a carijó comer milho na mão. Tinha ganhado peso. As bochechas não eram mais fundas, a pele tinha voltado a ter cor. Ria baixinho quando a galinha fugia dele, assustada, e ele tentava de novo com paciência infinita. Eu estava lavando roupa no tanque, esfregando uma camisa velha do Valdeci que ainda guardava, e sentia o coração pesado como pedra. Sabia que aquele dia ia chegar. Sabia que não podia durar para sempre. Mas não estava pronta. A mulher que desceu da caminhonete era jovem, devia ter uns 30 anos. Magra, cabelo preso num coque, pasta debaixo do braço, parecia cansada. O tipo de cansaço que vem de ver coisa demais, de carregar histórias que não são suas, mas que pesam do mesmo jeito. Dona Marina Álvares perguntou. Sou eu. Sou a Júlia, do Conselho Tutelar. A gente conversou pelo telefone. Acenei. Sequei as mãos no avental e mandei ela sentar na varanda. Fiz café. Servi num copo, porque xícara eu só tinha 2 e uma estava quebrada. Lucas tinha parado de brincar. Ficou ali parado, olhando para nós de longe, os olhos grandes, aquele olhar de quem já sabe o que vem. Júlia sentou, abriu a pasta, tirou papéis, muitos papéis. Conseguimos localizar o pai, disse. Mora em Goiânia agora, com a companheira nova e uma filha pequena. Negou tudo. Disse que deixou o menino com uma tia, que não sabia que ele estava aqui. Mentira, falei, a raiva subindo. Eu sei, mas ele vai responder por abandono de incapaz. Já registramos boletim de ocorrência. O processo está correndo. E o menino? Júlia suspirou. Olhou para os papéis, depois para mim. Tentamos localizar parentes. Avós, tios, primos. Ninguém quis. Disseram que não tem condições. Alguns disseram que nem conhecem ele direito. A mãe era de outro estado. Família perdeu contato. Então, abrigo, disse ela. E a palavra caiu entre nós como um golpe. Até aparecer alguém disposto a adotar. Ou até ele completar 18 anos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Olhei para Lucas. Ele continuava ali, parado, segurando um punhado de milho na mão, olhando para nós. Sabia. Crianças sempre sabem. Eu quero ficar com ele, falei. As palavras saíram antes que o medo pudesse pará-las. Antes que a razão pudesse listar todos os motivos pelos quais era impossível. Antes que eu pudesse me convencer de que não dava. Júlia me olhou com surpresa. A senhora tem condições? Perguntou. E não era maldade, era procedimento. A casa, a renda, a situação financeira. Não tenho quase nada. Cortei. A casa está para ser tomada pelo banco. Eu vivo de bico.
Costuro roupa para as mulheres da cidade, vendo ovo, vendo queijo quando consigo fazer. Mal sobra no fim do mês. Júlia abaixou os olhos. Então a senhora entende que... Mas eu tenho o que ele precisa. Falei, mais alto agora, firme. Tenho tempo, tenho colo, tenho paciência, tenho porta aberta, tenho comida dividida, tenho silêncio compartilhado, tenho noite em claro quando precisa, tenho mão para segurar, tenho palavra para dizer que ele não está sozinho. Isso eu tenho, e isso ele precisa. Júlia me olhou nos olhos, vi algo ali, reconhecimento talvez, ou cansaço de ver criança sendo empurrada de um lado para o outro porque ninguém tem condições. Não é simples, disse ela devagar. Vai ter processo de habilitação, visitas, relatórios, avaliação psicológica. Vai demorar meses, talvez mais de um ano. Eu espero. E se negarem? Eu recorro. E se negarem de novo? Eu luto. Júlia ficou em silêncio. Olhou para os papéis. Suspirou. Vou registrar o interesse da senhora. Vou explicar a situação. Vou fazer o que puder, mas não posso prometer nada. Eu sei. Ela fechou a pasta. Tomou o último gole do café. Por enquanto, posso deixar ele aqui sob guarda provisória. Mas vou precisar vir visitar, mensalmente, para ver como ele está. Pode vir quando quiser. Júlia levantou. Caminhou até Lucas. Agachou na frente dele. Você tá bem aqui? Perguntou. Lucas olhou para ela, depois para mim, depois de volta para ela. Eu tô, disse. Alguém te machuca? Não. Você tem medo de alguma coisa aqui? Ele demorou, pensou. Só de ir embora, respondeu. Júlia engoliu seco, levantou, passou a mão na cabeça dele. Vou fazer o que puder, disse para mim, baixo. Quando ela foi embora, levantando poeira de novo, Lucas veio devagar até mim, parou na minha frente, não falou nada, só ficou ali. Eu vou ter que ir? Perguntou, e a voz era tão fina que quase não saiu. Abaixei na altura dele. Segurei os ombros que já não eram tão magros. Olhei nos olhos que já não eram tão fundos. Vou fazer tudo o que puder para você ficar. Falei, e cada palavra era promessa, era juramento, era reza. Tudo. Vou lutar, vou brigar, vou me humilhar, vou implorar se for preciso, mas eu não desisto de você. Entendeu? Ele abraçou meu pescoço com força, aquela força que criança tem quando tem medo de soltar e a pessoa sumir. Choramos juntos ali, no meio da varanda, enquanto o sol descia vermelho e imenso, atrás do cerrado, pintando o céu de laranja, rosa, roxo. 6 meses depois, o juiz bateu o martelo. Lucas era meu filho, não no sangue, não no papel de nascimento, mas no que importava, no silêncio compartilhado das manhãs, no café dividido, no pão repartido, nas noites em que ele acordava gritando e eu ia lá, sentava na beira da cama improvisada, segurava a mão dele até ele dormir de novo. Nos medos vencidos juntos, na febre que passou, na chuva que secou, na estrada que abriu, nos papéis que foram preenchidos, nas visitas que foram feitas, nas perguntas que foram respondidas, na tampa velha que ele guardou embaixo da cama. Não joguei fora, ele não quis, disse que era para lembrar, lembrar de onde veio, lembrar de quem ele foi, lembrar de que sobreviveu. Aprendi, nesses meses, que a gente não salva ninguém sozinha. A gente se salva junto. Ele me deu razão para acordar de manhã. Me deu motivo para plantar tomate. Me deu sentido para consertar o telhado que vazava. Me deu força para negociar com o banco, para pedir prazo, para não desistir da casa. Eu dei a ele um lugar para voltar. Um prato na mesa, um nome sendo chamado. Alguém esperando na porta. Alguém que pergunta como foi o dia. Alguém que liga se ele está bem. A casa, que antes era só silêncio e ausência, encheu de vida outra vez. Encheu de pergunta boba, de risada baixa, de briga por causa de lição, de música tocando no radinho velho, de cheiro de bolo no forno, de porta batendo, de já vou gritado do quintal,
De tô com fome reclamado da sala, de boa noite sussurrado antes de dormir. Encheu de barulho. Do tipo bom, do tipo que faz uma casa ser lar. No dia em que a guarda definitiva saiu, voltamos para casa em silêncio. Lucas segurava o papel como se fosse ouro. Ficou olhando para o nome dele escrito ali, do lado do meu, como se não acreditasse. Agora ninguém pode me tirar daqui? Perguntou. Ninguém, falei. Você é meu filho, no papel, na lei, em tudo. Ninguém tira. Ele dobrou o papel com cuidado, guardou no bolso. Naquela noite, sentamos na varanda como sempre. O céu estava cheio de estrelas, o vento era morno, as cigarras cantavam alto. Você se arrepende? Lucas perguntou de repente. De quê? De ter me pego naquele dia. Olhei para ele, para o rosto que tinha ganhado vida, para os olhos que tinham ganhado luz, para o corpo que tinha ganhado força. Todo dia eu agradeço, falei, porque você me salvou tanto quanto eu te salvei. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, quietos, olhando o céu imenso. E entendi, finalmente, que a vida não tinha acabado quando o Valdeci morreu. Tinha só mudado de forma. E agora começava de novo, diferente, mais difícil, mas também mais cheia, mais viva, mais real. Porque no final, o que importa não é o que a gente tem, é o que a gente faz com o pouco que resta. É a porta que a gente abre, é a mão que a gente estende, é o prato que a gente divide, é o amor que a gente escolhe dar, mesmo quando ninguém nos obriga. E essa escolha, essa única escolha, muda tudo. O primeiro ano foi o mais difícil, não pela convivência. Lucas era criança fácil, calada demais às vezes, mas obediente, cuidadosa, sempre tentando não dar trabalho. O difícil foi outro. Foi o dinheiro que não esticava. Foi a burocracia que não acabava. Foi o medo constante de que alguém batesse na porta e dissesse que tinha sido erro, que ele não podia ficar, que eu não tinha direito. Nos primeiros meses, Júlia vinha toda semana. Depois, passou a ser quinzenal. Sempre com a pasta, sempre com perguntas, sempre anotando tudo. Olhava a geladeira, olhava o quarto onde Lucas dormia, olhava as roupas dele, perguntava se ele ia na escola, se comia direito, se eu batia nele. Nunca encostei a mão, eu dizia toda vez. E nunca vou. Ela anotava. Sempre anotava. Lucas ficava quieto durante as visitas. Respondia as perguntas dela com sim ou não. Só isso. Quando ela ia embora, ele respirava aliviado. Eu também. Ela é boa, eu explicava. Tá só fazendo o trabalho dela. Eu sei, ele dizia. Mas tenho medo que ela mude de ideia. Ninguém vai mudar de ideia. Mas eu também tinha medo. A escola foi outro desafio. Lucas nunca tinha frequentado direito. O pai mudava muito de cidade, segundo ele. Ficava uns meses numa escola, depois em outra, depois em nenhuma. Não sabia ler direito. Escrevia o nome com letra torta. Matemática, então, nem se fala. A diretora da escolinha municipal, Dona Carmen, mulher gorda de óculos grossos, me chamou no segundo mês. Dona Marinalva, o menino tá muito atrasado. Eu sei. Ele devia estar no terceiro ano, mas não acompanha nem o primeiro. O que a senhora acha que eu devo fazer? Ela suspirou. Vou colocar ele no segundo ano. Mas a senhora precisa ajudar em casa. Reforço, lição, leitura. Ele precisa correr atrás. Eu ajudo. E ajudei. Toda noite, depois da janta, sentava com ele na mesa da cozinha. Ensinava as letras, juntava as sílabas. Lia em voz alta e pedia para ele repetir. No começo era difícil. Ele ficava nervoso. Se enrolava, desistia fácil. Eu sou burro, disse uma vez, jogando o lápis na mesa. Você não é burro, falei firme. Ninguém te ensinou direito, mas agora eu estou ensinando e você vai aprender. Pega o lápis. Ele pegou, levou meses, mas ele aprendeu.
Devagar, com dificuldade, mas aprendeu. No fim do ano, já lia frases inteiras, escrevia bilhetes, fazia conta de somar e diminuir. A professora, Dona Neuza, me chamou no último dia de aula. Dona Marinalva, eu queria dizer uma coisa. Pois não? Esse menino deu um salto que eu nunca vi. No começo do ano, ele mal sabia o alfabeto. Hoje, ele lê melhor que metade da turma. Senti o peito apertar de orgulho. Ele se esforçou muito. A senhora também. Vi nas lições dele, todas feitas, todas corrigidas. A senhora está fazendo um trabalho bonito. Voltei para casa com o coração mais leve. Lucas tinha passado de ano, e eu tinha sobrevivido ao primeiro ano de ser mãe. A dívida do banco era uma pedra no meu peito. Todo mês vinha a carta. Às vezes 2, às vezes ligavam. Sempre a mesma coisa. Pague ou a casa vai a leilão. Não tinha como pagar. A dívida era de R$ 40 mil. Juros em cima de juros que o Valdeci tinha deixado quando pegou empréstimo para comprar o trator que matou ele. Vendi as galinhas, vendi a geladeira velha, vendi o que tinha para vender. Não deu nem para quitar 2 meses de atraso. Lucas percebeu. Criança percebe tudo. Vão tomar a casa? Perguntou uma noite. Não sei, respondi honesta. Talvez. E a gente vai para onde? Vou dar um jeito, mas não sabia que jeito. Foi Dona Irene, vizinha, que morava 3 quilômetros estrada abaixo, que me deu a ideia. Marinalva, você costura tão bem. Por que não faz disso um negócio de verdade? Quem vai encomendar roupa comigo? Eu encomendo. A comadre da minha prima também. As mulheres da igreja. Todo mundo precisa de roupa. Conserto, ajuste, vestido para festa. Você faz tudo isso. Comecei devagar. Arrumei a máquina velha que estava encostada. Comprei linha, agulha, botão. Fiz um vestido para Dona Irene. Ela gostou. Mostrou para outras. Apareceram encomendas. No começo eram poucas. Um concerto aqui, uma barra ali. Mas depois vieram os vestidos de festa, as roupas de criança, os lençóis que precisavam de remendo. O dinheiro era pouco, mas era constante. Lucas me ajudava. Separava botão por cor, enrolava linha, media tecido, ficava quieto ao meu lado enquanto eu costurava, fazendo lição ou lendo gibis que a professora emprestava. Aos poucos, juntei dinheiro. Não o suficiente para pagar tudo, mas o suficiente para negociar. Fui ao banco, conversei com o gerente, seu Beto, homem de terno amassado e cara de quem não dormia direito. Dona Marinalva, a situação da senhora é complicada. Eu sei, mas eu quero propor uma coisa. Pois não. Eu pago R$ 2.000 agora e depois pago 200 todo mês, sem falta. Leva o tempo que levar, mas eu pago. Ele olhou para os papéis. Fez conta na calculadora. Suspirou. Vou ter que falar com a diretoria. Fala. Mas fala que eu não vou desistir dessa casa. Ela é tudo que eu tenho. E agora ela é tudo que meu filho tem também. Levou 3 semanas. 3 semanas de insônia, de reza, de medo. Mas ele ligou. Dona Marinalva, aceitaram. A senhora tem um acordo. Chorei ao telefone. Chorei de alívio, de gratidão, de exaustão. Lucas me abraçou quando contei. A casa é nossa? Perguntou. A casa é nossa. Ele sorriu. Aquele sorriso que já não era mais torto, que já não era mais com medo, que era só alegria. Lucas não falava do pai, não falava da mãe, não falava de antes. Era como se a vida dele tivesse começado no dia que ele apareceu na minha porta. Mas os fantasmas vêm, sempre vêm. Foi numa noite de setembro, quase 2 anos depois que ele chegou. Acordei com um grito, pulei da cama, corri para o quarto dele. Lucas estava sentado na cama, suando, tremendo, os olhos arregalados. O que foi? Perguntei, acendendo a luz. Sonhei com ele, disse, a voz engasgada. Com quem? Com meu pai. Sentei na beira da cama, esperei. Sonhei que ele voltava, que batia na porta, que dizia que tinha vindo me buscar. E você deixava. Lucas, olha para mim. Ele olhou.
Seu pai não vai voltar, e se voltar não leva você. Você é meu filho agora, legalmente, no papel, na lei. Ninguém tira você daqui, ninguém. Mas e se? Não tem e se. Acabou. Ele abriu mão de você, assinou os papéis. Você não é mais responsabilidade dele, é minha, e eu não abro mão. Ele se jogou nos meus braços, chorou. Chorou tudo que não tinha chorado até ali. Chorou pela mãe que morreu, pelo pai que abandonou, pela infância que não teve, pelos medos que carregava. Segurei. Deixei ele chorar. Não tentei calar. Não tentei distrair. Só segurei. Quando ele se acalmou, limpei o rosto dele com a ponta do lençol. Quer dormir lá na minha cama hoje? Ele assentiu. Fomos para o meu quarto. Ele se encolheu do meu lado, pequeno apesar de já estar maior. Segurei a mão dele até ele dormir e percebi que ser mãe é isso. É segurar a mão. É dizer que tá tudo bem mesmo quando não tá. É ser o lugar seguro quando o mundo inteiro é ameaça. Depois daquela noite, Lucas começou a falar mais. Aos poucos, em pedaços. Contou da mãe que morreu de doença que ele não sabia o nome. Contou do pai que bebia, da mulher do pai que era má, das casas que moraram, das escolas que não duravam, das vezes que passou fome, das vezes que apanhou, das vezes que desejou sumir. Ouvi tudo, cada palavra, cada história, cada dor. E em troca, contei do Valdeci, de como a gente se conheceu, de como ele era bom, de como morreu, de como eu fiquei perdida depois, de como Lucas tinha me dado motivo para viver de novo. Você me salvou, ele disse uma vez. A gente se salvou, corrigi. No terceiro ano, Lucas estava diferente, mais confiante, mais falante. Tinha amigos, não muitos, mas tinha. João e Pedro, gêmeos que moravam na fazenda vizinha. Maria, menina tímida que sentava do lado dele na sala. Um dia ele chegou da escola animado. Mãe, a professora falou uma coisa hoje. Mãe, ele tinha começado a me chamar assim fazia 6 meses. No começo era Dona Marinalva, depois Mari. Até que um dia saiu Mãe e ficou. O que ela falou? Que eu sou bom em desenho, que eu tenho talento. Você é bom mesmo, sempre vejo você desenhando. Ela disse que existe escola para isso, para quem quer desenhar de verdade, trabalhar com isso quando crescer. Vi os olhos dele brilhando, vi o sonho nascendo. Você quer fazer isso? Quero desenhar. Fazer história em quadrinho, talvez, ou desenho animado, ou trabalhar com propaganda. Não sei, mas quero. Senti o coração apertar. Escola de desenho custava caro. Faculdade, então. Como ia pagar? Mal conseguia manter a casa, mas olhei para ele, para o brilho nos olhos, para a esperança no rosto. Então você vai, falei. A gente dá um jeito. E demos. Nos anos seguintes, juntei cada centavo que sobrava. Comprei lápis de cor bom, papel próprio para desenho, livros sobre arte que achava em sebo. Lucas desenhava todo dia, melhorava a cada semana. Dona Neuza me deu o contato de um professor na cidade que dava aula particular de desenho. Preço acessível. Uma vez por mês, eu levava Lucas até lá. Ele voltava com os olhos brilhando, cheio de coisa para contar, cheio de coisa para praticar. No 5º ano, ele ganhou um concurso de desenho da escola. Primeiro lugar. O prêmio era uma caixa de tinta e um kit de pincel. Ele ficou radiante. Mãe, olha, mostrou o certificado com o nome dele impresso. Tô vendo e tô orgulhosa. Eu vou ser desenhista de verdade. Eu vou. Eu sei que vai. E eu sabia. Tinha certeza. Com o tempo, deixamos de ser só eu e Lucas. A comunidade nos adotou. Dona Irene trazia comida quando sobrava. Seu Zé, marido dela, consertou meu fogão quando quebrou e não cobrou nada. As mulheres da igreja traziam roupa usada do tamanho de Lucas. O pastor nos deu uma cesta básica no Natal. No começo, eu tinha vergonha. Vergonha de aceitar, vergonha de precisar. Mas aprendi que aceitar ajuda não é fraqueza, é humanidade,
É deixar as pessoas serem boas. É permitir que a bondade circule. E, em troca, ajudava como podia. Costurava de graça para quem não tinha dinheiro. Cuidava dos filhos de Dona Irene quando ela precisava ir na cidade. Ensinava Lucas a ler para as crianças menores da vizinhança. Criamos uma rede, não planejada, não organizada, mas real. Quando alguém precisava, alguém ajudava. Simples assim. Lucas cresceu vendo isso. Cresceu entendendo que a gente não vive sozinho. Que a vida é feita de gente ajudando gente. Que comunidade não é lugar, é escolha. Um dia ele chegou da escola com o caderno rasgado. O que aconteceu? Perguntei. Um menino novo chegou. Não tinha caderno. Eu dei metade do meu, olhei para ele, para o menino que tinha chegado sem nada, que agora dividia o que tinha. Ah, você fez certo, falei, a voz embargada. Foi o que você me ensinou. Não foi o que ensinei com palavras. Foi o que ensinei vivendo. Lucas não sabia quando era seu aniversário. Não lembrava. O pai nunca comemorava. Então a gente escolhe um, falei. Pode. Claro que pode. Que dia você quer? Ele pensou. O dia que eu cheguei aqui. O dia da chuva. Era 15 de agosto. Então, 15 de agosto é seu aniversário. No primeiro ano, fiz bolo simples. Chocolate com cobertura de chocolate. 8 velas, porque ele tinha acabado de completar 8. Cantamos parabéns só nós dois. Lucas apagou as velas, os olhos brilhando. Pediu desejo? Perguntei. Pedi. Que foi? Não posso contar, senão não realiza. Sorri. Então guarda para você. Anos depois, ele me contou qual foi o desejo, que a gente ficasse junto para sempre. A cada ano a festa ficava maior. No segundo aniversário, vieram os gêmeos e Maria. No terceiro, meia dúzia de crianças da escola. No quarto teve bolo, doce, salgado, suco e o quintal cheio de criança correndo. Lucas era o centro, sorrindo, brincando, sendo criança do jeito que toda criança devia ser. Olhava aquilo e pensava, esse era o desejo do Valdeci. Uma casa cheia de barulho de criança. Ele não viu, mas de alguma forma aconteceu. Lucas virou adolescente e trouxe junto todos os desafios da idade. Ficou mais calado, mais fechado. Passou horas trancado no quarto desenhando. Começou a questionar as coisas. Por que tinha que fazer isso? Por que não podia fazer aquilo? Brigamos, não muito, mas brigamos. Uma vez ele gritou, "Você não é minha mãe de verdade." A frase cortou, fundo. Respirei. Contei até 10, até 20. Sou sim, falei firme. Porque mãe não é quem pare. Mãe é quem fica, é quem cuida, é quem não desiste. E eu nunca desisti de você. Nem vou desistir agora só porque você tá bravo. Ele saiu batendo a porta. Ficou horas no quarto. Quando saiu, tinha os olhos vermelhos. Desculpa, disse baixinho. Aceito. Mas não fala isso de novo. Dói. Eu sei. Desculpa de verdade. Abracei ele. Já não era mais pequeno. Já era mais alto que eu. Mas ainda cabia nos meus braços. A adolescência trouxe outras coisas. Ele se interessou por uma menina. Ana, colega de turma, chegava em casa vermelho, nervoso, falando dela sem parar. Mãe, como é que eu sei se ela gosta de mim? Pergunta. Não dá. Por que não? E se ela disser não? Aí pelo menos você sabe. E segue em frente, ele perguntou. Ela disse sim. Ficaram juntos 6 meses, terminaram. Lucas ficou devastado. Achei que ela era a certa. Disse, chorando na mesa da cozinha. Você tem 15 anos, vai ter outras. Não quero outras, quero ela. Eu sei, mas às vezes a gente não escolhe. O coração sara. Leva tempo, mas sara. Levou tempo, mas sarou. No último ano do ensino médio, Lucas decidiu. Queria fazer faculdade de design gráfico. Tinha uma na capital, pública. Ele precisava passar no vestibular. Estudou feito louco, acordava cedo, dormia tarde, livros espalhados pela casa, cadernos cheios de resumo.
provas antigas impressas na lan house da cidade. Eu ajudava como podia, fazia café, fazia comida, deixava ele estudar em paz, cobrava menos tarefa, assumia mais da casa. O dia do exame, levantei com ele às 4 da manhã. Fiz café reforçado, pão com manteiga, ovo mexido. Tá nervoso? Perguntei. Muito. Você estudou, fez sua parte, agora confia. Fomos até a cidade de ônibus. A prova era na escola estadual. Centenas de jovens chegando, todos nervosos, todos sonhando. Vai lá e faz o seu melhor. Falei, apertando o ombro dele. E se eu não passar? Tenta de novo ano que vem. E se eu nunca passar? Você passa, talvez não agora, mas passa, porque você é insistente. Aprendeu comigo. Ele sorriu, entrou. Esperei 4 horas sentada no banco da praça, rezando, torcendo, confiando. Quando saiu, estava exausto. Como foi? Não sei. Difícil, mas eu fiz. 3 meses depois, saiu o resultado. Era sábado. Lucas acessou pelo celular velho que eu tinha comprado de segunda mão. Ficou parado, olhando a tela, sem expressão. E aí? Perguntei, o coração disparado. Ele me mostrou a tela. Aprovado, gritei. Gritei tão alto que Dona Irene ouviu lá de casa e veio correndo achando que era cobra. Lucas chorava, ria, chorava de novo. Eu passei, mãe, eu passei. Você passou. Nos abraçamos, pulamos, rimos, choramos juntos. Aquele menino que tinha chegado sem saber ler direito tinha passado numa faculdade pública. Lucas precisava ir para a capital. A faculdade era lá. Não tinha como fazer de outro jeito. Vem comigo, disse ele. Não posso. Minha vida é aqui. Meus clientes, a casa. Eu fico. Não quero te deixar sozinha. Eu já fui sozinha antes. Eu sobrevivo. E você precisa ir. Precisa viver sua vida. Foi difícil. A despedida mais difícil que já fiz. Pior que enterrar o Valdeci. Porque dessa vez eu escolhi a deixar ir. Arrumamos as coisas dele. Roupa, caderno, material de desenho. Coube em 2 malas. No dia que ele foi, levei até a rodoviária. O ônibus estava lá, motor ligado, gente embarcando. Qualquer coisa você me liga. Falei, eu ligo. Come direito. Não fica só de porcaria. Não fico. Estuda, mas não esquece de viver também. Não esqueço. Nos abraçamos. Demorado. Apertado. Te amo, mãe. Te amo, filho. Ele embarcou. Sentou na janela. Acenou. O ônibus saiu. Fiquei ali até ele sumir na curva. Voltei para casa vazia. Silenciosa. Do jeito que era antes. Mas não era o mesmo silêncio. Antes era vazio. Agora era cheio. Cheio de lembrança. De risada. De vida vivida. Chorei. Mas chorei sabendo que tinha feito certo, tinha criado ele para voar, e ele estava voando. Lucas ligava toda semana, contava das aulas, dos professores, dos trabalhos, dos amigos que fez, da cidade grande que assustava e fascinava ao mesmo tempo. Vinha nas férias, chegava com mala cheia de roupa suja e abraço apertado. A casa tá do mesmo jeito, dizia sempre. E você esperava o quê? Nada. É bom que tá do mesmo jeito. Ficava 1 mês, ajudava em casa, desenhava, matava a saudade da comida caseira, da cama de sempre, do silêncio do interior, e depois ia embora de novo. Cada ida ficava mais fácil, cada volta ficava mais natural. Ele estava crescendo, virando adulto, virando ele mesmo. No 3º ano, ligou animado. Minha mãe conseguiu um estágio numa agência de publicidade. É bom? É ótimo. Paga pouco, mas é experiência. E é o que eu quero fazer. Então tá certo. Ele trabalhava, estudava, vivia. Era tudo o que eu queria para ele. Quando Lucas se formou, eu fui. Não importava o quanto custava a passagem. Não importava que eu tivesse que pedir dinheiro emprestado. Eu ia. A cerimônia foi num auditório grande, cheio de gente. Pais, mães, avós, irmãos, todos orgulhosos. Quando chamaram o nome dele, levantei.
Gritei, bati palma. Lucas Ribeiro da Silva. Ele subiu no palco, pegou o diploma, olhou para a plateia, me achou, sorriu, chorei de orgulho, de gratidão, de amor. Depois tiramos foto. Ele de beca, eu do lado, segurando o braço dele. Conseguimos, disse ele. Você conseguiu. Não, nós. Sem você, eu não estava aqui. E sem você, eu não estava viva. Nos abraçamos, longamente. Hoje, Lucas mora na capital. Trabalha como designer numa empresa grande. Ganha bem, tem apartamento próprio. Tem carro, tem vida e toda semana liga. Mãe, como você tá? Tô bem. Comeu direito? Comi. A casa tá precisando de alguma coisa? Não precisa, mas ele manda dinheiro do mesmo jeito, todo mês. Eu aceito. Não por precisar, mas porque sei que ele precisa dar. É o jeito dele de retribuir, de dizer obrigado, de mostrar que não esqueceu. Vem me visitar uma vez por mês, traz doce da cidade, conta novidade, pergunta da vizinhança. Às vezes traz amigos ou namorada. Eu faço comida, abro a casa, recebo todo mundo. A casa já não é mais só minha, é nossa, é dele, sempre vai ser. Faz 2 meses, Lucas chegou diferente, nervoso. Sentou comigo na varanda, ficou quieto, mexia nas mãos. Fala logo, falei. Tá grávido? Ele riu. Não, mãe, mas é sério. Então fala. Eu vou casar. Senti o coração apertar. De felicidade. Com a Beatriz? Com ela. E você veio pedir minha bênção? Vim. Segurei as mãos dele. Você tem. Ela é boa menina. Você é bom homem. Vocês vão ser felizes. Obrigado. E eu vou ser avó? Ele riu de novo. Calma, uma coisa de cada vez. O casamento foi simples, na igreja da cidade. Poucos convidados. Família dele. Família dela. Amigos. Eu estava na primeira fila, de vestido novo que eu mesma costurei, cabelo arrumado, maquiagem que Dona Irene me ensinou a fazer. Quando Lucas entrou, de terno, dando o braço para a noiva, chorei. Chorei lembrando do menino da chuva, do menino da febre, do menino que tinha medo de ser abandonado de novo. Olha onde ele chegou, olha o que a gente construiu. Semana passada, Lucas veio sozinho. Sentamos na varanda como sempre. Tomamos café. Ficamos quietos. O tipo de quieto confortável de quem não precisa preencher silêncio. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se arrepende de ter me pego naquele dia? Já te perguntei isso antes. Eu sei, mas eu preciso ouvir de novo. Olhei para ele, para o homem que ele virou. Bonito, forte, inteiro. Todo dia eu agradeço, falei, porque aquele dia não foi você que apareceu na minha porta. Foi Deus me dando uma segunda chance. Uma chance de viver de novo, de ter propósito, de ter sentido. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. E se eu pudesse voltar atrás, abriria aquela porta de novo. 1000 vezes. Ele limpou os olhos. Obrigado. Por quê? Por não ter passado reto. Por ter parado, por ter olhado. A maioria não teria olhado, mas eu olhei. E mudou tudo. Ficamos quietos de novo. Ele foi até o carro. Voltou com uma caixa. Toma, é para você. Abri. Dentro tinha um quadro, uma pintura. Era a nossa casa, vista de frente. O portão, a varanda, as telhas, o pé de manga no quintal. E na frente da casa, no chão, uma tampa de bacia. Embaixo ele tinha escrito: o lugar onde eu nasci de novo, 15 de agosto, para sempre. Chorei. Chorei sem vergonha, sem segurar. Tá lindo. É para você lembrar que o que você fez importou, que importa até hoje, que vai importar para sempre. Pendurei o quadro na sala, na parede principal, onde todo mundo vê ao entrar. E toda vez que olho, lembro. Lembro da chuva, do menino, da febre, do medo, da luta, das noites difíceis, dos dias impossíveis, das vitórias pequenas, dos milagres silenciosos.
Lembro que a vida não acabou quando o Valdeci morreu, só mudou de forma. Lembro que a gente não precisa de muito para fazer diferença. Só precisa olhar, só precisa parar, só precisa abrir a porta. Epílogo final. A mensagem. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é isso. A vida coloca gente no nosso caminho, não por acaso, não por sorte, mas porque a gente precisa delas, e elas precisam da gente. Às vezes, essa pessoa chega molhada de chuva, segurando uma tampa velha, sem nada, sem ninguém. E a gente tem a escolha de fechar a porta ou abrir. Eu abri. E aquela escolha, aquela única escolha de um segundo, mudou 2 vidas. Hoje, quando olho para trás, vejo que não salvei o Lucas. A gente se salvou junto. Ele me deu razão para levantar da cama. Eu dei a ele um lugar para voltar. Ele encheu minha casa de barulho. Eu enchi a vida dele de presença. Não foi fácil. Teve noite que pensei em desistir. Teve dia que o dinheiro não deu. Teve momento que o medo foi maior que a coragem. Mas eu fiquei. E ele ficou. E juntos a gente construiu uma vida. Não perfeita, mas nossa, real, verdadeira. Se você está lendo isso e tem alguém batendo na sua porta, literal ou metafórico, alguém precisando de ajuda, de atenção, de presença, não vire as costas. Para. Olha. Abre a porta. Você não precisa ter muito, só precisa ter humanidade. E quem sabe, naquela pessoa, você não encontra a sua própria salvação. Porque no final, a gente não vive sozinho. A gente vive junto. E é isso que nos torna humanos. É isso que nos torna vivos. Era uma terça-feira comum de março quando o telefone tocou. Eu estava no quintal, estendendo roupa no varal. O sol estava alto, quente, daquele jeito que seca a roupa em 1 hora. As galinhas ciscavam perto dos meus pés. O vento trazia cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Quando ouvi o toque, larguei o lençol na bacia e corri para dentro. Lucas sempre ligava aos domingos. Terça-feira era estranho. Alô? Mãe. A voz dele estava diferente, embargada, emocionada. O coração disparou. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Senti as pernas fracas. Me sentei na cadeira da cozinha. Lucas, fala logo. Tá me matando de susto. Você vai ser avó. O mundo parou. O quê? A Bia tá grávida. 3 meses. A gente descobriu ontem. Fez o exame hoje de manhã para confirmar. É verdade, mãe. A gente vai ter um bebê. Não consegui falar. A garganta fechou. Os olhos encheram. Mãe? Você tá aí? Tô, consegui dizer, a voz falhando. Tô aqui. Você tá bem? Tô ótima. Tô... Nem sei o que tô. Tô feliz. Tô... Meu Deus, Lucas. Você vai ser pai. Eu sei, tô apavorado. Normal, mas você vai ser um pai maravilhoso. Aprendi com a melhor. Chorei, sentada ali na minha cozinha simples, segurando o telefone velho, chorando de felicidade pura. É menino ou menina? Ainda não dá para saber, mas eu torço para menina. Por quê? Quero que ela se pareça com você. Chorei mais ainda. Conversamos por quase 1 hora. Ele contou tudo. Como desconfiaram, como fizeram o teste, como a Beatriz chorou, como ele chorou, como ainda não acreditavam direito. Quando posso contar para todo mundo? Perguntei. Já pode. Conta para o mundo inteiro se quiser. E contei. Liguei para Dona Irene, para o seu Zé, para as mulheres da igreja, para todo mundo que eu conhecia. Vou ser avó. Anunciava, orgulhosa, feliz, radiante. Naquela noite sentei na varanda e olhei as estrelas. Pensei no Valdeci. Pensei em como ele teria ficado feliz. Pensei que, de alguma forma, lá onde ele estivesse, sabia. E estava feliz também. Os meses seguintes foram de preparação. Lucas ligava toda semana com novidades, a barriga crescendo, o enjoo da Beatriz. A primeira vez que sentiram o bebê mexer, o ultrassom que revelou, era menina. Você acertou, eu disse. Não acreditei. Chorei no consultório. O médico achou que eu estava passando mal. E o nome? A gente está pensando.
Queremos algo que signifique algo, que tenha história. Não precisa ter pressa. Mas eu sabia que eles iam escolher certo. Comecei a preparar coisas. Tricotei uma manta pequena, cor-de-rosa claro. Costurei roupinhas de bebê com retalhos de tecido que tinha guardado. Fiz um mobile com feltro e linha colorida. Dona Irene me ajudou. Você tá mais animada que o Lucas. Ela ria. Primeiro neto. Claro que tô animada. E único, provavelmente. Não importa. Esse vai ser muito amado. Guardei tudo numa caixa grande. Cada peça feita com cuidado, com amor, com expectativa. Lucas veio me visitar no 6º mês de gravidez da Beatriz. Trouxe ela junto. A barriga já estava grande, redonda, bonita. Dona Marinalva, obrigada por tudo, disse Beatriz me abraçando. Tudo o quê? Por ter criado esse homem, por ter feito dele quem ele é. Eu tenho sorte. A sorte é minha. Ganhei um filho e agora vou ganhar uma neta. Mostrei as coisas que tinha feito. Beatriz chorou. Lucas chorou. Eu chorei de novo. É muita coisa, mãe. Quis fazer. Quis que ela soubesse, mesmo antes de nascer, que tem uma avó que a ama. Ficaram o fim de semana. Conversamos sobre parto, sobre nomes, sobre como iam organizar a vida depois que o bebê nascesse. Vocês vão se virar, falei. No começo é difícil, mas a gente se vira. Sempre se vira. Na noite antes de irem embora, Lucas veio falar comigo na varanda. Mãe, eu quero te pedir uma coisa. Fala. Quando ela nascer, você vem ficar com a gente uns dias? Para ajudar? Para ensinar a Bia? Sei lá, para estar perto? Claro que vou. Tem certeza? Não quer que a gente venha para cá? Não. Vocês precisam estar na casa de vocês, criar a rotina de vocês. Eu vou, ajudo e depois volto. Deixo vocês virarem família. Ele me abraçou. Você é incrível. Sou mãe. É o trabalho. O telefone tocou às 3 da madrugada de uma quinta-feira de setembro. Acordei assustada. Telefone tocando nesse horário nunca é boa notícia. Alô? Mãe? Era Lucas. A voz trêmula. Tá começando. A Bia tá em trabalho de parto. A gente tá indo pro hospital. Sentei na cama, completamente acordada. Respira. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Tô tentando, mas tô nervoso demais. É normal. Mas confia, ela vai ficar bem. O bebê vai ficar bem. E daqui a pouco você vai ser pai. Me liga quando puder. Ligo. Prometo. Desliguei. Não consegui voltar a dormir. Fiquei andando pela casa, rezando, pedindo, confiando. Às 7 da manhã, o telefone tocou de novo. Nasceu, mãe. A voz do Lucas estava chorando. Nasceu. É uma menina perfeita. 3,5 quilos, cheia de cabelo, chorando alto. Perfeita. Sentei no chão da cozinha e chorei. E a Bia? Cansada, mas bem, muito bem, feliz. Graças a Deus. Quando você pode vir? Amanhã mesmo. Pego o ônibus de manhã. Te esperamos. Passei o dia arrumando mala, separando as coisas que tinha feito, ligando para todo mundo para contar. Nasceu! Gritava. Minha neta nasceu! Naquela noite, não dormi de novo, mas era de ansiedade boa, de expectativa, de vontade de conhecer aquela pecinha que já amava antes mesmo de ver. Cheguei na capital no meio da tarde. Lucas me buscou na rodoviária. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Mas o sorriso era o mais bonito que já vi. Como você tá? Perguntei. Não dormi direito há 2 dias. Mas nunca estive tão feliz na vida. Fomos direto para o hospital. No quarto, Beatriz estava deitada, pálida, cansada, mas com o bebê nos braços. Quando vi, parei na porta. Era tão pequena, tão perfeita. Enrolada numa manta rosa do hospital, dormindo, os dedinhos fechados, o rostinho calmo. Quer pegar? Perguntou Beatriz. Posso? Claro. Você é a avó. Me aproximei devagar.
Beatriz colocou o bebê nos meus braços com cuidado. E quando segurei minha neta pela primeira vez, senti o mundo inteiro fazer sentido. Era leve, quente. Cheirava a recém-nascido, aquele cheiro doce que não tem explicação. Olhei para ela, para o rostinho perfeito, para os cílios finos, para os lábios rosados. Oi, sussurrei. Oi, meu amor, eu sou sua avó. Ela mexeu a cabeça, abriu a boquinha num bocejo pequeno, voltou a dormir. Lucas estava ao meu lado, fotografando. Ela é linda, filho. É, a cara da mãe, ainda bem. Como vão chamar? Ele olhou para Beatriz. Ela assentiu. Marina, disse ele, por causa de você. Marinalva, Marina. A gente queria uma forma de te homenagear. Você que deu vida para mim. Agora ela tem um pedaço do seu nome. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, segurando minha neta, ouvindo aquilo. Vocês não precisavam. A gente queria. Você merece. Fiquei ali, segurando Marina, chorando, sentindo aquele peso pequenininho nos braços e entendendo. A vida continua, não importa o que aconteça. A vida insiste, a vida segue, a vida se renova. Aquele menino abandonado na chuva agora tinha uma filha, e ela levava meu nome. Fiquei 2 semanas na casa deles, ajudei com tudo, trocava fralda, dava banho. Ninava quando ela chorava de madrugada, ensinava a Beatriz a amamentar, cozinhava, limpava, organizava. Lucas estava exausto, mas radiante. Como você fazia isso sozinha comigo? Perguntou uma noite depois de Marina ter chorado 3 horas seguidas. A gente dá um jeito, sempre dá. Mas eu tenho a Bia e tenho você aqui. E mesmo assim, tá difícil. É difícil mesmo, mas vale a pena. Olha para ela. Olhamos. Marina dormia finalmente, os bracinhos abertos, a respiração tranquila. Vale? Concordou ele. Ensinei tudo o que sabia. Como segurar, como arrotar, como perceber o tipo de choro, como sobreviver à privação de sono, como não entrar em pânico. Você vai errar, falei. Muitas vezes, todo pai erra. Mas o que importa é tentar, é estar presente, é não desistir. Como você, como eu. Beatriz era mãe dedicada, cansada, assustada às vezes, mas dedicada. E Lucas era pai presente, trocava fralda sem reclamar, levantava de madrugada, dividia tudo. Ele aprendeu com você, disse Beatriz uma tarde, enquanto preparávamos almoço juntas. Ele aprendeu sozinho. Eu só mostrei que é possível. Você fez mais que isso. Você salvou ele. Ele me salvou também. Nos últimos dias antes de voltar, tirei muitas fotos. Marina nos meus braços, Marina com o pai, Marina com a mãe, Marina dormindo, Marina acordada, Marina existindo. Queria guardar tudo, cada momento, cada segundo. Quando chegou a hora de voltar, foi difícil. Fica mais um pouco, pediu Lucas. Não posso. Vocês precisam aprender a se virar sozinhos, e eu preciso voltar para minha vida. A gente te visita mês que vem. Pode vir quando quiser, a casa é de vocês também. No dia da partida, segurei Marina uma última vez. Cresce direito, sussurrei. E quando for maior, vem me visitar. Vou te ensinar tudo, a cuidar de galinha, a colher tomate, a costurar, a ser forte, como sua avó, como seu pai. Beijei a testinha macia dela. Devolvi para Beatriz. Cuidem dela. A gente cuida. Lucas me levou na rodoviária. No caminho ficamos quietos. Aquele silêncio confortável de sempre. Na hora de embarcar, ele me abraçou forte. Obrigado por tudo, mãe. Por tudo mesmo. Por ter me criado. Por ter vindo agora. Por existir. Obrigado você por ter aparecido naquela chuva. Por ter me dado uma vida de novo. Entrei no ônibus. Sentei na janela. Acenei. Ele acenou de volta, segurando o celular. Provavelmente já mandando foto da Marina para mim. A viagem de volta foi longa, mas não me importei.
Ia pensando, repassando, sentindo. Tinha chegado ali como uma mulher quebrada, sozinha, sem propósito, esperando a vida acabar. E agora voltava como avó, como a matriarca de uma família pequena mas real, como alguém que tinha feito diferença. Não tinha dinheiro, não tinha luxo, não tinha nada do que o mundo acha importante. Mas tinha amor, tinha história, tinha legado. E isso era tudo. Marina cresceu rápido. Lucas mandava foto toda semana. Vídeo de tudo. O primeiro sorriso, a primeira vez que virou sozinha, a primeira papa, o primeiro dente. Eu guardava tudo, imprimia as fotos na cidade e colava num álbum. Eles vieram me visitar quando ela completou 6 meses. Marina já estava maior, mais esperta, sorria para tudo, puxava meu cabelo com força, babava no meu ombro. Ela gosta de você, disse Beatriz. Ela sabe que eu sou coruja. Passaram 1 semana. Marina engatinhava pela casa, mexia em tudo. As galinhas ficaram escandalizadas com aquela coisa pequena que gritava. No aniversário de 1 ano, fui para a capital de novo. A festa foi simples. Família, amigos próximos, bolo, brigadeiro, decoração singela. Marina estava linda. Vestidinho rosa que eu tinha costurado, laço na cabeça. Destruiu o bolo com as mãos, sujou tudo, riu alto. Lucas chorava de emoção. 1 ano, disse. Minha filha tem 1 ano. E você sobreviveu? Brinquei. Mal, mas sobrevivi. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda da casa deles com Marina no colo. Ela estava quase dormindo, os olhinhos pesados. Sabe, Marina, sussurrei. Sua história começa aqui, mas a história da nossa família começou numa chuva. Começou quando seu pai, pequenininho como você, apareceu na minha porta. E eu escolhi abrir. Essa escolha mudou tudo. Criou tudo isso. Criou você. Ela bocejou. Encostou a cabecinha no meu peito. Quando você crescer, continuei, vou te contar tudinho. Vou te mostrar a casa, a estrada, o lugar onde encontrei seu pai. Vou te contar como a gente se salvou, como construímos uma família do nada, como o amor não precisa de sangue para ser real. Marina dormiu nos meus braços, respiração suave, corpo relaxado, confiante. E ali, segurando minha neta, sentindo o peso pequenininho dela, entendi a dimensão completa do que tinha acontecido naquela manhã chuvosa de agosto, tantos anos atrás. Não tinha salvado só uma criança, tinha salvado gerações, tinha criado o futuro, tinha plantado o amor que agora florescia em forma de neta e um dia floresceria em bisnetos e seguiria florescendo para sempre. O menino da chuva tinha se tornado pai, e a mulher sozinha tinha se tornado avó. E a vida que parecia ter acabado tinha, na verdade, apenas começado. De novo, de forma diferente, mas mais bonita do que nunca. Estava chovendo de novo quando o telefone tocou. Não era chuva forte como aquela de anos atrás. Era garoa fina, persistente, que molhava devagar, mas encharcava do mesmo jeito. Eu estava na cozinha fazendo geleia de goiaba quando ouvi o toque. Era Júlia. Levei 1 segundo para lembrar quem era. Já fazia mais de 15 anos que não conversávamos. A assistente social que tinha vindo naquele dia, com a pasta cheia de papéis, decidir o futuro do Lucas. Dona Marinalva? A voz dela estava mais velha, mais cansada, mas ainda era a mesma. Sou eu. Júlia, isso mesmo. A senhora se lembra de mim. Como esqueceria? Você foi quem ajudou a tornar o Lucas oficialmente meu filho. Ela deu uma risada curta, sem humor. Eu liguei porque... Bem, surgiu uma situação. E eu pensei na senhora imediatamente. Senti algo apertar no peito, aquele tipo de pressentimento que não engana. Que tipo de situação? Tem uma criança, um menino, 6 anos. A mãe morreu faz 3 semanas. Overdose. O pai nunca esteve presente. Ninguém sabe quem é. Não tem família. Ninguém que possa ficar com ele.
Fechei os olhos. Já sabia onde aquilo ia dar. E você pensou em mim. Pensou. Sei que a senhora já tem idade, dona Marinalva. Sei que não é justo pedir, mas eu lembrei do Lucas. Lembrei de como a senhora transformou a vida daquele menino e pensei, talvez... Júlia, eu tenho 68 anos. Eu sei. Mal consigo com a casa sozinha. As pernas doem. A vista já não é a mesma. Eu sei, dona Marinalva. E por isso que eu nem devia estar ligando. Mas esse menino, ele me lembra o Lucas, aquele mesmo olhar, aquela mesma solidão. E eu não consigo colocar ele num abrigo sem ao menos tentar. Respirei fundo. Olhei pela janela. A chuva caía mansamente. As galinhas estavam recolhidas. O quintal estava vazio. A casa estava vazia. Me fala mais sobre ele. Júlia trouxe o menino numa sexta-feira de tarde. Eu tinha passado a semana inteira pensando, conversando comigo mesma, pesando prós e contras, ligando para o Lucas. Mãe, você não precisa fazer isso, ele tinha dito. Você já fez sua parte, criou um filho sozinha, agora é hora de descansar. E se fosse a Marina? Perguntei. Se ela precisasse de alguém e todo mundo dissesse, já fiz minha parte? Ele ficou em silêncio. Só vou conhecer o menino, falei. Sem compromisso, só conhecer. Mas a gente sabe quando mente para si mesmo. Quando a caminhonete parou na frente de casa, senti o estômago revirar. Exatamente como naquele dia que a Júlia tinha vindo pela primeira vez. O menino desceu devagar, pequeno, magro, cabelo mal cortado, roupa limpa, mas velha, tênis gasto, uma mochila pequena nas costas, e aqueles olhos, Deus, aqueles olhos, eram os olhos de quem já viu demais, de quem já perdeu demais, de quem não espera mais nada de ninguém. Eram os olhos do Lucas naquela manhã de chuva. Miguel, disse Júlia, agachando ao lado dele, essa é a dona Marinalva. A gente vai passar a tarde aqui, tudo bem? Ele olhou para mim, não disse nada, só olhou. Oi, Miguel, falei tentando sorrir. Quer entrar? Fiz suco de goiaba. Ele hesitou. Olhou para Júlia. Ela acenou com a cabeça. Ele entrou. Dentro de casa, sentou na ponta da cadeira. Pegou o copo de suco, mas não bebeu. Só segurou. Você gosta de desenhar? Perguntei. Deu de ombros. De brincar? Outro dar de ombros. De comer? Pela primeira vez, vi algo nos olhos dele. Um lampejo pequeno. Respondeu baixinho. Gosto. Então espera aí, fui na cozinha. Esquentei pão de queijo que tinha feito de manhã. Servi com manteiga. Voltei. Coloquei na frente dele. Come. Ele olhou para mim, olhou para o pão. Pode comer, falei. Fiz para você. Pegou um, mordeu. Devagar no começo, depois mais rápido. Comeu 3, 4, 5. Não falei nada. Só deixei comer. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão. Obrigado, disse baixinho. De nada. Júlia e eu conversamos na varanda enquanto Miguel ficava dentro, olhando pela janela. A história dele é difícil, ela começou. A mãe era usuária. Negligência severa. Ele passava dias sozinho. Vizinhos ligavam, a gente ia, tirava ele, depois ela prometia mudar e o juiz devolvia. Até que ela morreu. Ele ficou 2 dias sozinho no apartamento com o corpo dela antes de alguém perceber. Sentia a bile subir. 2 dias? Ele não sabia o que fazer. Tinha 6 anos. Ficou lá, esperando ela acordar. Fechei os olhos, respirei fundo. Ele tem algum trauma? Alguma coisa que eu precise saber? Pesadelos. Não fala muito. Não confia em adulto. Acha que todo mundo vai embora. E provavelmente está certo, porque até agora todo mundo foi. Olhei para dentro. Miguel estava agachado, olhando uma formiga andar no chão. Se eu ficar com ele, falei devagar, é para sempre. Entendeu? Não é até ele dar trabalho. Não é até cansar. É para sempre. Eu sei. E eu preciso de ajuda. Financeira, psicológica, o que for. Não vou conseguir sozinha. A gente providencia.
tem auxílio, tem acompanhamento. Você não vai estar sozinha. Respirei fundo. Deixa ele ficar o fim de semana. Vou ver como a gente se entende. Júlia sorriu. Pela primeira vez em anos, vi esperança no rosto dela. Miguel ficou. No começo, era como ter um fantasma em casa. Ele não falava, não pedia nada, sentava num canto e ficava ali, quieto, quase invisível. Na primeira noite mostrei o quarto. Esse aqui era do meu filho, agora é seu, se você quiser ficar. Ele olhou. A cama, o guarda-roupa velho, a janela que dava para o quintal. Posso dormir no chão? Perguntou. Por quê? Tô acostumado. O coração partiu. Aqui você dorme na cama. Sempre. Tá bom? Ele assentiu. Mas naquela noite, quando fui ver, ele estava enrolado num cobertor no chão, do lado da cama. Não forcei. Cada um tem seu tempo. No sábado de manhã, ele acordou cedo. Quando desci, estava sentado na varanda olhando o quintal. Bom dia, falei. Bom dia. Já tomou café? Não. Vem, vamos tomar juntos. Fiz café, esquentei leite, fritei ovo, torrei pão. Botei tudo na mesa. Ele comeu. Devagar no começo, como se esperasse que eu fosse tirar. Depois mais tranquilo. Gostou? Gostou. Amanhã eu faço de novo. Ele me olhou. Naquele olhar tinha pergunta. Tinha dúvida. Tinha medo. Você vai ficar aqui? Perguntou. Vou. E você também, se quiser. E se eu não quiser? Aí você vai para outro lugar, mas eu prefiro que você fique. Por quê? Pensei na resposta. Pensei no Lucas. Pensei em tudo. Porque essa casa ficou grande demais para uma pessoa só. E porque você parece precisar de um lugar. E porque eu sou boa em cuidar de gente que precisa. Ele ficou quieto. Depois perguntou. Você é igual à minha mãe? Como assim? Ela também dizia que ia cuidar de mim, mas não cuidava. A sinceridade dele cortou. Eu não sou sua mãe, Miguel. Mas se você ficar, eu prometo cuidar, todo dia, até você crescer, até você não precisar mais. E mesmo depois, se você precisar, eu ainda vou estar aqui. Como você sabe? Porque eu já fiz isso antes. E não desisti. Não vou desistir agora. Ele olhou para mim, tentando acreditar, querendo acreditar, com medo de acreditar. Posso pensar? Pode. Pensa o tempo que precisar. Passou o dia explorando o quintal. Olhava as galinhas com curiosidade. Tocava nas folhas da goiabeira. Sentava na sombra e ficava ali, só olhando. À tarde choveu. Uma chuva fina, parecida com a do dia que Júlia ligou. Miguel ficou na varanda, olhando a água cair. Você gosta de chuva? Perguntei, sentando ao lado dele. Não sei. A chuva me lembra coisas ruins. Me lembra coisa boa. Como? Foi na chuva que meu filho chegou, molhado, com frio, sozinho, igual a você agora. E eu abri a porta. E mudou tudo. Ele ainda mora aqui? Não. Ele cresceu, casou, tem filha. Mas vem sempre me visitar. Porque aqui é a casa dele. Sempre vai ser. Miguel ficou quieto, processando. Se eu ficar, disse devagar, eu posso ir embora depois? Pode. Quando crescer, você escolhe. Mas enquanto for criança, fica aqui, comigo. Seguro. Ele assentiu. Naquela noite jantamos juntos. Arroz, feijão, ovo frito. Ele comeu tudo. Depois, na hora de dormir, ele foi para o quarto. Ficou parado na porta. Você pode ficar até eu dormir? Posso. Sentei na cadeira velha que tinha no canto. Ele deitou na cama. Dessa vez, na cama mesmo. Fiquei ali, quieta, até a respiração dele ficar pesada, regular. Quando levantei para sair, ele sussurrou. Eu quero ficar. Voltei. Ajoelhei do lado da cama. Tem certeza? Tenho. Então você fica. E eu também. Ele pegou minha mão. Apertou. Não era forte. Era só segurando. Como quem não quer que a pessoa suma. Segurei de volta. E naquele momento, com aquela mão pequena na minha, senti o círculo se fechar.
Anos atrás, eu tinha aberto a porta para um menino na chuva. Esse menino tinha crescido, virado homem, construído família, e agora, no fim da minha vida, outro menino aparecia, precisando da mesma coisa, do mesmo acolhimento, da mesma chance. E eu, que achava que tinha cumprido meu papel, descobria que ainda tinha mais a dar, ainda tinha mais a viver, ainda tinha mais a amar. No domingo à noite, depois que Júlia foi embora, deixando Miguel oficialmente sob minha guarda provisória, liguei para o Lucas. Mãe, tudo bem? Tudo. Só queria avisar uma coisa. Que foi? Você tem um irmão agora. Silêncio do outro lado. Como é que é? Contei tudo. A ligação da Júlia, o Miguel, a história dele, a decisão. Quando terminei, Lucas ficou quieto por um tempo longo. Mãe, fala. Você tem quase 70 anos. 68. Ainda não completei 70. Isso não te preocupa? Preocupa. Mas me preocupa mais deixar um menino sem casa. E se você não der conta? Aí você me ajuda. Como eu te ajudei. Outro silêncio. Ele é igual a mim? Perguntou, a voz diferente. Muito. Os mesmos olhos. O mesmo medo. A mesma necessidade. Então você tinha que pegar mesmo, não tinha escolha. Não tinha. Quando posso conhecer? Quando quiser. A casa é sua. Vou aí semana que vem, com a Bia e a Marina. A Marina precisa conhecer o tio. Desliguei com o coração mais leve. Fui pro quarto do Miguel. Ele dormia enrolado no cobertor, finalmente na cama. Sentei na cadeira de novo, só olhando. Você não sabe ainda, sussurrei, mas ganhou uma família. Um irmão mais velho, uma cunhada, uma sobrinha e uma avó velha e teimosa que não sabe desistir de gente. Ele se mexeu no sono, murmurou algo incompreensível. Fiquei ali até ter certeza que estava dormindo profundamente. Quando saí, olhei o corredor. A casa que tinha ficado vazia depois que Lucas saiu. A casa que tinha voltado a ser só silêncio. Agora tinha barulho de novo. Pequeno ainda. Tímido. Mas tinha. E eu, que achava que minha história tinha acabado, descobria que estava apenas começando um novo capítulo. Diferente. Mais difícil, talvez, mas não menos importante, porque no fim a vida é isso. É abrir porta, é estender mão, é dizer sim quando seria mais fácil dizer não. É escolher todos os dias ser humano. Enquanto eu tivesse fôlego, ia continuar escolhendo. Sempre.